professora da UFPE, e vou mediar essa mesa agora à tarde com muito prazer. Então, eu chamo a professora Regina Pina, que é professora da Universidade de Brasília, trabalha com matemática, com pesquisa em livros didáticos e já esteve em todas as etapas da educação e atualmente professora da graduação e da pós-graduação lá na UNB. Professor João Bosco Pitombeira, professor Pitombeira, nós conhecemos, professor aposentado da PUC do Rio de Janeiro e foi coordenador do PNLD durante muitos e muitos anos. Professor de matemática, autor de algumas séries na televisão que tratam de ensino de matemática, trabalhou com telecurso e, como eu falei, autor de livros didáticos e livros paradidáticos. Boa tarde. Sou João Bosco Pitombeira, sou aposentado, como eu disse, da PUC do Rio. A minha ligação com o programa de livros didáticos é muito antiga, em verdade, os meus amigos dizem que sou o rato de biblioteca, tá certo? Só uma retificação. O coordenador do programa era o Paulo. Paulo. Ele era o coordenador, você era o coordenador e é Paulo. Na hora que eu apresentei, eu pensei em falar Paulo também. É sempre um prazer estar de volta aqui a Campo Grande, a cidade morena, certo? Embora as condições climáticas esses dias não estejam as mais agradáveis, é sempre bom estar aqui. A cidade de belos parques, a gente tem muitos amigos aqui. Em verdade, eu fui visitante aqui durante 3 anos, em 2012, por aí. Trabalhei junto num curso de pós com o José Luiz, tá certo? Então, eu fiz muitos amigos, então é sempre bom estar de volta aqui. Bem, é bom, é muito gratificante ver novas gerações se interessando por livros didáticos. Isso nos garante que quando nós passarmos, haverá novas forças que continuarão o trabalho. Os jovens, eu sempre digo, os jovens devem olhar para frente, mas é bom que eles conheçam o passado. Certo? O passado mostra coisas que funcionaram, mostra coisas que não funcionaram, dá um sentimento de continuidade e mais solidez. Então, o que eu vou falar é um recorte que vai mais ou menos de 1994 até 2018. Deixarei a colega para falar coisas mais novas. E o que nós construímos naquela época não foi uma construção individual, foi toda uma equipe que envolvia pessoas desde o extremo norte até o extremo sul, muitos aqui de Campo Grande, Marilena, Márcio e outros aqui de Campo Grande. E foi uma equipe que desenvolveu uma metodologia boa de avaliação de livros didáticos. Inclusive, foi extremamente inovadora, porque pouco se falava naquela época de coleções digitais. Essa equipe, principalmente Marilena e a Verônica Gitirano, desenvolveram uma metodologia de análise de coleções digitais, que em verdade nunca foi testada, porque o MEC descontinuou a compra de coleções digitais. Foi uma perda muito grande, era algo inovador, e eu faço votos, eu vivo dizendo isso, que Marilena e Verônica publiquem aquilo. É uma metodologia nova, certo? Essa experiência de livros didáticos no Brasil foi extremamente inovadora. Eu escrevi um artigo para aquela revista alemã ZDM, Zeitschrift für Didaktik der Mathematik, e que eu relatei todo o processo, o que eu recebi de e-mails de pessoas que leram, pedindo detalhes, como é que funcionava, quais tinham sido pessoas, tanto da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, da África, gente muito interessada em saber
uma experiência exitosa de avaliação de livros didáticos. Avaliar um corpus, uma quantidade grande de livros, é diferente de analisar. Se você tem um aluno de mestrado, doutorado, que vai analisar uma coleção, ele olha aquilo microscopicamente. Avaliar, você tem que desenvolver uma metodologia que seja aplicada uniformemente, que não cometa divergências, que inclusive a gente trabalhava dentro de um parâmetro legal. Se você cometesse essas coisas, seria levado aos tribunais, como de fato, várias vezes, editores tentaram invalidar os resultados da avaliação, foram aos tribunais e, felizmente, o MEC, com documentação preparada por nós na avaliação, ganhou todas as tentativas de anular o processo. Então, eis aí a minha correio eletrônico, que quem quiser depois conversar comigo, tá certo? Tem que ser correio eletrônico. Instagram, Telegram, essas coisas, meu Deus. Facebook, nada disso. Tem que ser o velho processo. Como é que faz para passar? Então, isso aqui são algumas das pessoas com que a gente trabalhou mais de perto, faziam parte mais de uma coordenação, tá certo? Que levaram à frente ao processo. É um trabalho coletivo. Não é obra nem de Pitombeira, nem de Paulo Figueiredo, é trabalho de toda uma equipe que desenvolveu laços de amizades e trabalhou juntos desde 97, 98 até 2016, quando se preparou a avaliação de 2000. Então, se desenvolveram laços de amizade e colaboração muito grandes. Às vezes eram em condições difíceis, você trabalhando até meia-noite, tá certo? E aqui eu queria fazer uma homenagem a uma pessoa que não está aqui, é o professor Adriano Pedrosa, da UFPE, que era o coordenador administrativo do projeto. E um coordenador administrativo bom, você não sabe que ele está trabalhando. As coisas correm tão bem que o trabalho dele não aparece. Mas o maior elogio que você pode fazer a um bom administrador é esse. Ele não atrapalha o processo. E isso o Adriano fez assim brilhantemente durante todos os anos da avaliação. Tá certo? E vamos virar. Mais de 250 pareceristas, cobrindo todo o território nacional, provenientes de Secretaria de Educação, Faculdade de Educação, Departamento de Matemática e Colégio de Aplicação, tomaram parte na avaliação. Isso foi muito bom, isso foi proposital. Algumas áreas, como por exemplo a área de ciências, houve um ano que eles só escolheram pareceristas da USP, e o coordenador era da USP. Então, nós optamos por espalhar uma cultura avaliativa por todo o país. Tá certo? E, inclusive, muitas dessas pessoas depois orientaram dissertações de mestrado, tese de doutorado sobre o livro didático. Eu fiz um levantamento, eu acho que a Marilena tem esse levantamento, listando teses, dissertações de mestrado e tese de doutorado sobre o livro didático, com orientadores, e instituições, tudo isso. Então, foi de propósito essa escolha. E outra coisa que foi fundamental foi a estabilidade da coordenação. Algumas áreas, cada edição do PNLD, a coordenação mudava de instituição. A matemática, depois as três primeiras foram efetuadas diretamente pelo MEC, a partir de 2000, foi a UFPE que fez todas as avaliações. Tá certo? Isso deu uma estabilidade e uma confiabilidade muito grande ao processo, que foi se aperfeiçoando, as fichas, as coisas, tudo isso. Tá? A leitura fundamental. Uma é uma leitura ampla geral, que é a tese da Célia Cristina de Figueiredo Cassiano, é o mercado do livro didático no Brasil, da criação do programa do livro didático PNLD, à entrada do capital internacional espanhol. Ela cobriu o período de 1985 a 2007. Isso é fundamental para quem queira entender a história,
da evolução do mercado editorial brasileiro, que tem influência no PNLD. Tá certo? Outra leitura fundamental é essa aqui, foi um microestudo. Ela pegou uma coleção, das coleções mais vendidas, e analisou como é que essa coleção foi mudando ao longo dos anos, respondendo às cacetadas do PNLD. É da Zúñiga, ela é professora da UFMG, ela fez tese de mestrado, dissertação de mestrado comigo, depois ela fez uma bela tese de doutorado na UFMG, uma análise das repercussões do Programa Nacional do Livro Didático, do Livro Didático de Matemática. Muito bem. Em outra leitura, o pioneiro de tudo isso foi uma tese que eu sei que existe até hoje. Eu não conseguia até acesso a ela, já pedi a vários colegas da USP que eu pagaria a xerocatese. É um livro de 1992 do Max Simmons, ele morreu há pouco tempo. A produção de livros didáticos, sua relação com o Estado, autor e editor. É a dissertação de mestrado em educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Isso é para a história pregressa, para a pré-história do livro didático no Brasil. É um trabalho fundamental, tá certo? E depois, desculpe eu me citar, tá certo? É um trabalho que eu escrevi para a ZDM, né? Aquela revista alemã de Zeitschrift für Didaktik der Mathematik, os programas de avaliação brasileiros de livros, textos de matemática. Tá certo? Então, esses são textos fundamentais que os jovens, eu digo, não, tem que olhar para frente. Porque o bonito da humanidade é isso, tá certo? Você não ficar só olhando para o passado, é estéril. Mas você tem que se basear no que foi feito, tá certo? Enriquece e dá base. Tá certo? Muito bem. Tudo começou com um material muito pouco conhecido, de 1994, a FAI, Definição de Critérios para Avaliação dos Livros Didáticos. Isso foi no governo, eu não tenho nada partidário, foi no governo do presidente Itamar Franco. O ministro da Educação era o Murilo Ringel. Ele convocou uma comissão, da qual fazia parte a Tânia Campos, eu, a Frank, aquela da Bahia, a Souza Dantas, em matemática. Todas as áreas, nós nos reunimos lá em Belo Horizonte, ficamos internados há 3 semanas, presos, uma comida horrível, e geramos um livro que a nossa missão era propor uma metodologia de análise e testar essa metodologia com as obras mais vendidas de todas as áreas. Tá? Então, a nossa ficha de avaliação, todos aqueles critérios, são sucessores, aperfeiçoamentos desse trabalho. Isso vocês encontram fácil na internet, naquele domínio público do governo, tá certo? Não é pirataria nem nada, é só domínio público, vai aparecer esse texto de 400 e tantas páginas. Então, a situação em matemática, que não foi a pior, por exemplo, em ciências, nenhum livro foi aprovado. O coordenador de ciência era o Fracalanza, lá da Unicamp. Em ciências, nenhum livro foi aprovado. Então, em matemática, foram aprovados 7. Tá certo? Estou contando por livro. Alguns apresentavam coleções completas, parte de coleções ou livros isolados. E foram reprovados 47, 87%. A primeira, quarta série. E coisas que nós encontramos nessas coleções. Vamos ter. A equipe responsável pela análise surpreendeu-os com a baixa qualidade dos textos, com a repetição dos mesmos erros em quase todas as coleções, com o descaso mostrado em ilustrações mal feitas ou borradas, linguagem descuidada ou errada e desrespeito com a inteligência da criança quando lhe apresentam pseudo-motivações ridículas ou sem sentido. Exemplos. Em cima,
a união de conjuntos. Você empurra, se cada conjunto empurra para um lado, o carro não anda. Se os dois conjuntos empurram para o mesmo lado, o carro anda. Tá certo? Isso é A união com B. Tá. Seguinte. Eis um polígono. Polígono é uma figura formada por segmentos de retas. Esse trenzinho aí é um polígono. Tá certo? Isso estava escrito em um livro. Lá nesse texto vocês vão ver. Tal coleção, tal página, tal, tudo. Tá. Então, eram coisas desse tipo. Num dos livros, o Piauí não existia. Então, no outro, a Minas Gerais era um estado marítimo. A saída era Guarapari, obviamente. Tá certo? Coisas desse tipo. Então, os resultados foram desastrosos. Agora, o que é que aconteceu? A FAI fez uma tiragem muito grande, começou a distribuir pelas faculdades de educação, pelas escolas que pedissem, pelas secretarias de educação. Então, na época, a tiragem, porque era um trabalho amargo, acadêmico, amargo, tá certo? Só mostrava erros, é melhor um livro ruim do que nenhum livro, tá certo? Então isso aqui, esse livro, fisicamente, se tornou uma raridade. Você encontra no domínio público, algumas pessoas têm, eu tinha alguns 10 exemplares aí distribuindo a colegas e amigos, mas é difícil de encontrar, e sempre vocês não encontram. Tá? Vocês vão ter que usar o domínio público do governo brasileiro. Tá? Muito bem. E aqui lista mais ou menos, desse intervalo de tempo, as várias avaliações de primeira a quarta, de quinta a oitava, e depois em seguida tem do ensino médio. Fica complicado, porque nesse período de tempo houve a transformação do ensino de 8 anos para o ensino de 9 anos. Então, se fosse querer, tinha que fazer 2 gráficos diferentes, mas eu preferi adaptar mais ou menos a coisa. Então, aí em diante, até ensino médio. Tá. E desde 2000, porque antes, até 2000, o MEC executou diretamente, e desde 2000 foi o FPE, o MEC descentralizou a avaliação. O MEC não tinha condições, nem pessoal, para gerenciar isso. Então, matemática, eles pediram que os coordenadores indicassem instituições confiáveis para executar. Eu indiquei a Universidade Federal de Pernambuco e ficou com o FPE até 1918, com o professor Paulo como coordenador e o professor Adriano como coordenador administrativo e o professor Paulo Figueiredo como coordenador acadêmico. Essa estabilidade foi excelente. Deu confiabilidade e aprimoramento gradativo dos processos. Se vocês tiverem acesso aos guias, vocês encontram isso também online, vários guias. Todo guia tem um trecho introdutório do que é matemática, para que serve o ensino de matemática, os objetivos do ensino de matemática. São primorosos. São primorosos. Você vê a evolução de como é que da visão de matemática, como é que ela deveria ser ensinada, quais são os seus objetivos. Realmente, aliás, daria uma bela dissertação de mestrado você pegar todos esses textos e analisá-los comparativamente. Outra bela dissertação de mestrado seria pegar todas as fichas de avaliação e analisá-las comparativamente. Outra bela dissertação de mestrado seria pegar todos os pareceres detalhados e analisá-los comparativamente. Há muito material para ser feito em relação ao PNB. Infelizmente, como não estou mais ligado a nenhum programa de pós-graduação, não posso tocar isso em frente, porque precisa de alunos. Uma pessoa só não dá conta. Tem que ter vários e vários alunos trabalhando em tudo isso. E não é um trabalho estéril, só de olhar para o passado. Não é contar sexo de anjos, essas coisas. É um trabalho que enriquece muito a pessoa. A visão de ensino de matemática, educação matemática que ela tem.
Agora, volto atrás. Eu não vou apresentar todas as estatísticas, os livros, vou escolher alguns anos, por exemplo, as avaliações de primeira a quarta série. Excluídos é bem escuro, aprovados é a mais clara. Olha, no PNL de 97, o percentual de escuros excluídos foi bem maior. Depois diminuiu, foi diminuindo. Olha aqui, se você compara 2004 com 1997, uma diferença extraordinária. Obviamente, os editores e autores gritaram, espernearam, fizeram o possível, inclusive ir aos tribunais para matar o processo. Porque o ideal para um editor era o processo antigo que vivia. O MEC comprava livros, a FAI comprava livros, pedia listas aos editores, eles iam principalmente nos seus depósitos de livros, os livros que não tinham sido vendidos, os bons livros que não tinham sido vendidos para as escolas particulares, eles apresentavam, que era a lista ao governo, ao MEC, e dali os professores tinham que escolher. Ora, isso é um absurdo. Se você contrata a construção de uma ponte, ou de uma siderúrgica, ou de energia nuclear, você passa por um escrutínio severo de competência. Você chegar lá, eu tenho essa usina nuclear que foi desativada em tal ano, eu importo ela e monto aqui. Não pode ser assim. É um crime contra a educação. É um crime. Então, isso o PNL mudou. Não foi fácil, foi uma luta terrível. A primeira edição do PNLD tinha uma editora, a IBEP, cuja sede era em São Paulo, era o Yunes, não era? Turma do Mal. Então, todos os livros do IBEP, em todas as áreas, foram excluídos. Eu me lembro, nessa época, a gente se reunia com os editores para comunicar eles os resultados. Essa reunião foi aquela representação do MEC lá perto da rua Apra. O Yunis leu aquilo, bateu na mesa. Livro bom é o livro que vende. Meus livros são bons. Aí se levantou isso. O Yunis. Então aí ele conseguiu que o Maluf salvasse a editora, porque ela ia. Todos os livros. Olha, o governo brasileiro é o maior comprador de livros do Brasil. Se o governo brasileiro parar de comprar livros, os ramos de livro didático das editoras fecham todos, algumas vão falir. É uma dependência completa. Eu não, para não alongar muito, eu não trouxe aqui os números de quanto o governo brasileiro compra de livros, nos vários PNLD. É uma quantia disso, é enorme, enorme. Vocês podem consultar isso, ou naqueles artigos que eu citei, ou mesmo no site do FNDE. Tem todos esses dados. Aliás, é uma mina inesgotável de coisas para serem exploradas, é o site do FNDE. É o site do FNDE. Tá. Então, olha aqui, a situação melhorou. Vamos ao seguinte, isso aqui é só o percentual de obras de matemática aprovadas. Olha, foi crescendo, houve um pequeno decréscimo de 2004, isso é de primeira a quarta, tá certo? Houve um pequeno decréscimo. Tá. Vamos em frente. No primeiro PNLD, por pressão dos editores, o MEC não publicava a lista dos excluídos. Algumas escolas particulares de São Paulo entraram na justiça e conseguiram o direito de ter essa lista dos excluídos. Foi um acordo que o MEC fez com os editores para o embate não ser muito violento. Aí, imediatamente, a Folha de São Paulo publicou a lista dos livros excluídos. Nenhum repórter perde um furo desse. Foi uma gritaria, tá certo? Foi uma gritaria. Então, na época, havia os não recomendados. Eram recomendados com restrições, não recomendados, excluídos. Depois, esses não recomendados se fundiram com os excluídos. O parafuso foi apertando aos poucos. Não adianta você pegar a chave de fenda, forçar muito, que pode estroncar.
você. Então, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Cris, que eu já conhecia de nome, estou conhecendo presencialmente. Então, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade, né? Eu vou fazer aqui uma fala na mesa primeiro, com algumas anotações que eu fiz. Depois eu vou lá para aquele cantinho, que eu acho que aí eu vou conseguir manusear melhor ali os slides, tá? Então, a minha experiência com estudos sobre o livro didático remontam à minha formação inicial, lá na UFG, na companhia da professora Zaira, que o Imenes conhece muito bem, esteve lá conosco em vários momentos aí da minha formação inicial. E aí, interessante que esse evento começa também a trazer aí todas essas memórias, né? E aí, nessa ocasião, conheci o professor já numa dinâmica que a professora Zaira tinha à época, né, de trazer essa discussão sobre o livro, sobre as inovações do livro para esse espaço da formação inicial. Eu ainda fazendo estágio e já vivendo, né, essas situações. E aí lá, de fato, conhecemos uma belíssima coleção. Belíssima coleção, que os professores tinham muita dificuldade para poder abraçar, né? E que a Zaira era uma grande lutadora na divulgação daquela coleção. Então, recordo, assim, claramente isso acontecendo lá no Instituto de Matemática e Estatística, né? Posteriormente, quando eu entrei no mestrado na Faculdade de Educação, com o professor Cristiano Muniz, ali na companhia da da Nilza e de muitas outras pessoas, a exemplo da Terezinha Gaspar e da professora Tânia Smith, eu conheço, então, esse movimento e todo esse legado que o professor Pitombeira acabou de descrever, né? E aí foi uma honra integrar esse tempo, né? Eu chamo até de um tempo histórico, na companhia da Marilena, na companhia da Verônica Gitirana, e com muita presencialidade. Então eram momentos assim, gente, belíssimos, de imersão, né? Não garanto que a comida era tão boa quando era lá em Brasília, quanto em Minas, ou como era aqui, né? Mas, assim, eram momentos incríveis, né? Então, todo mundo se debruçava sobre a coleção, fazia aquela leitura meticulosa, resolvia-se tudo, né? Ou muita coisa resolvia-se mesmo. E aí, depois, a gente tinha os momentos presenciais. E esses momentos eram riquíssimos, tá? E aí, por que eu estou destacando isso? Porque depois aqui nos meus slides eu vou mostrar que a gente, infelizmente, agora perdeu essa presencialidade. E que isso faz muita falta. Às vezes, debates ali que poderiam ser discutidos cara a cara, né? E realmente aquilo ser proveitoso, vai tempos e tempos ali, limites em outros espaços e não se chega a consenso, tá? Então, diante dessa história, hoje eu falo em nome de um grupo e de uma coletividade que aceitou o desafio de integrar uma etapa do PNLD em momento de transição de governo, tá? Então, eu falo, não em meu nome, eu falo em nome de um grupo, tá? E um grupo que viveu exatamente esse desafio e que aceitou esse desafio. Ciente desse legado e ciente das dificuldades que a gente ia enfrentar. Mas a gente entendeu que era um lugar que a gente precisa ocupar. Nós não podemos nos afastar desse lugar. Ao nos afastar desse lugar, a gente, inclusive, dá margem para que esse legado se perca ainda mais, tá? Então, foi nesse sentido que nós trabalhamos aí, então, na virada de 2022 para 2023, no que na nomenclatura do programa chama-se PNLD 2024, que é do fundamental, né, ensino fundamental, anos finais, tá? E aí, assim, todo mundo muito consciente dos riscos de estar ali, tá? Numa gestão que em determinado momento a gente olhava e só estavam os concursados. Tá? Então, não tinha mais ninguém. Era o apagar das luzes de 2022 e quem ia chegar em 2023 não tinha sentado na cadeira ainda. Tá? Então, é desse momento que eu estou falando e que vou trazer aqui algumas informações. Tá?
E aí a minha fala será numa perspectiva de otimismo, muito otimismo. Um chamamento para os jovens, como bem disse o professor Pitombeira. Um chamamento para vocês, para quem o Márcio orientou naquela belíssima tese, naquele belíssimo trabalho de mestrado. Então, essas pessoas precisam ocupar esses lugares. Tem lugar para avaliador, tem lugar para assessor pedagógico, tem lugar para comissão técnica, tem muitos lugares. E esses lugares são nossos. Esses lugares são do colóquio. Não vejo outra saída, tá? Esses lugares são... As pessoas estão aqui, viu, Cris? E aí, o que eu faço então? Então eu vou apresentar algumas características desse trabalho que foi realizado no intuito de cativar novos avaliadores, novos e bons avaliadores, que aqui tem gente que está prontinha para assumir esse trabalho, como muitos, né, que já atuaram com a gente. E aí também reuni algumas contribuições que esse grupo construiu ao programa e que apresentou formalmente ao MEC, na esperança de que o MEC vai ter espaço, né, para algum tipo de diálogo e de leitura sobre isso que a gente apontou. Muito bem, então é nessa perspectiva que eu vou falar, e aí agora eu vou lá para os slides e eu mesma vou passar e vou continuar aqui a fala. Deixa eu pegar minha aguinha. Que é essa equipe. Aqui eu só quero falar que tem muito material disponibilizado, né? E aí às vezes a gente está distante, não consegue perceber essa riqueza. Então tem muito material. Comecem a acessar mais, comecem a olhar o que tem, né? Tem coisa que vai ser mais informativa, tem coisa que sim, vocês vão poder levar para os espaços de trabalho de vocês, mas é algo que tem 85 anos, caminhando aí para mais, né? Então é algo perene, é algo que está aí e é algo que precisa ser revisitado, melhorado, transformado. Mas é algo nosso, a gente não pode abrir mão. Depois de ouvir esse legado, acho que nós não temos o direito de abrir mão, tá? Então, em termos de estrutura, nós temos aí, está realmente tudo vinculado à Secretaria de Educação Básica, né? E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, então por isso que vai ter também muita informação lá no próprio site do FNDE. Aqui são todas imagens públicas, tá? Então todas imagens públicas que vocês vão encontrar lá na cartilha de boas práticas. Então, o professor Pitombeira falou, só trago aqui um número, né, que está lá. Então somos referência porque compramos todos os anos mais de 70 milhões de livros, né? Será que precisava comprar tanto? Né? Então, tudo isso é informação. Para entregar aos nossos mais de 30 milhões de estudantes. Então, aqui uma imagem que representa bem a grandiosidade desse programa, tá? E aí, lá na cartilha, a gente vai ver, então, o que acontece, o que precisa, né, acontecer para que o livro, então, chegue lá na escola e que passe por essa avaliação. Então, eles destacam aqui 8 passos e aqui eu vou falar um pouquinho mais desse número 2. Então, é avaliar, né? Avaliar esse livro e o que ele apresenta. E aí, lá na cartilha, é até engraçado, né? Porque são 2 páginas para falar desse processo todo. E aí a gente não tem a dimensão que é esse processo. Então, como o livro pronto e enviado para nós, uma equipe de professores, mestres e doutores avalia o conteúdo de cada livro. E aí, né, eles terminam a informação. Feita a avaliação, publicamos a portaria. É muita coisa que acontece. É muito trabalho. São muitas pessoas envolvidas e é muito sério o trabalho que é feito, tá? Então, aqui eu quero destacar que essa avaliação pedagógica, ela tem uma figura, que é uma figura-chave aí, que é essa figura do avaliador, né? Isso vai acontecer em duplo cego. Então, eu estou avaliando uma coleção, o IMEN está avaliando a mesma coleção e nós dois não sabemos, né? Esse descortinar só vai acontecer lá na frente, na presença
do adjunto, né, que é a pessoa que vai de fato compatibilizar todas essas informações, porque pode ter discrepância, até porque o grande risco é o avaliador não avaliar e sim analisar, não é? Com preferências, com sentimentos, tá? Então esse é um grande risco, e aí por isso que o duplo cego acaba dando aí uma contribuição importante. Então aqui eu já destaco uma pessoa importantíssima nesse processo, que é o avaliador. E já destaco a outra pessoa, que é o coordenador adjunto. Então ele vai ter o apoio de um assessor pedagógico, já estamos aqui na terceira figura, terceiro profissional, na análise dos itens que foram foco aí, que foram palco de divergência, né? E aí sim ele vai compatibilizar. Então imagina a seriedade desse trabalho, né? E a complexidade desse trabalho também. Então olha como essas pessoas precisam estar preparadas, tá? Então é um trabalho que exige muita preparação. E aí nesse ponto eu trago um alerta, que o processo hoje, como ele está muito aligeirado. E aí, esse último, né, que é o que a gente está focando aqui hoje, a avaliação propriamente dita do avaliador ter acesso ao PDF da coleção aconteceu ali em dezembro, e em abril já estava tudo encerrado. Então, assim, soa absurdo isso, né? O que é imposto, inclusive, aos avaliadores, em termos de ritmo de trabalho, como é que ele vai conciliar isso com outras agendas, né? E assim, é um trabalho remunerado, mas poderia triplicar, poderia que não remunera, né? Porque é realmente uma doação. Todo mundo que aceitou com certeza, né, por uma doação e para poder colaborar, né, de fato. E aí, então, todo esse processo, né, tem que estar atento, como já foi dito, né, mantendo, então, essa conformidade com a legislação, respeitando esse pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, que às vezes é difícil, né? O que é o bom livro? Talvez o bom livro, para mim, não é o bom livro para você. Aí é por isso que tem que ter o edital. É o edital que vai nos amparar. É o edital que vai nos acalmar os ânimos, né? Porque às vezes você fala, não, tá horrível, não é assim. E aí talvez esse não é assim está mais alinhado ao que você pensa e não a esse grande projeto, que também vai precisar, né, de materiais diferentes, né? E aí eu trago uma segunda alerta. Tá tudo muito parecido. Tá tudo muito parecido para atender ao edital. Tá tudo muito parecido para ter o comprador que todo mundo quer ter, que é o MEC, tá? Então a gente percebe cada vez mais que aquele espírito de inovação, aquele espírito de estar realmente querendo construir uma nova relação do estudante com a matemática, do professor com esse estudante, isso acaba perdendo espaço para esse interesse maior, que é ter possivelmente aí a coleção aprovada, tá? Então, o edital do PNLD de 2024, então ele abriu para o objeto 1, né, que é obras didáticas de todos os componentes curriculares, tá, pessoal? Então, nós interagimos com colegas de todas as áreas, tá, e vimos, inclusive, esse movimento e esse questionamento também nas outras áreas. Teve para o objeto 2 e para o objeto 3. Então, nós trabalhamos no objeto 1, tá? E aí, um tópico, né, que estava todo mundo, então, atento, era atender ao que estava lá como obrigatório também. Então, tem que falar de saúde e educação socioemocional, tem que ter essa discussão de educação ambiental, educação tecnológica e digital, cidadania e civismo, né? Mas em que medida? Será que no nível de profundidade que o Márcio tão bem trouxe para nós hoje aqui, ou só para atender o que estava lá descrito no edital, tá? Então, é muito o que acontece quando tem um interesse também, né, financeiro tão grandioso. E aí as principais inovações, né, que aí eu falo que se não bastasse uma mudança de governo, a gente ainda trabalhou com 3 inovações. A primeira delas era o livro digital interativo,
tá? Que gerou assim muita discussão, muita polêmica, né? O projeto de vida para o 8º e 9º ano e temas da atualidade, né? Esses aqui anteriores. Então as obras, elas eram compostas pelo livro do estudante impresso, tá vendo? Então sempre o livro do estudante, o manual do professor e esse material digital, que foi aí um dos nossos, o calcanhar de Aquiles aí de todo esse processo, né? O que é interativo, o que não é, vai estar em que lugar, clica, funciona, não funciona, chama a comissão técnica, chama a tecnologia não dá conta, então foi muito sofrido, justamente porque foi o primeiro, né? Então foi a primeira vez também que as editoras submeteram para avaliação, então estava também num processo muito ainda de testar, será que é assim que eles querem, será que assim vai ser aprovado, né? Ou não, nesse sentido. E aí, em termos de ferramentas de interatividade, então tinha que ter tudo isso, né? Olha o tanto de coisa que tinha que ter. E aí, quando você vai para a avaliação, você percebe que tem muito menos, né? Tem muito menos, mas tem um muito menos que não dá para falar que não tem. Porque, não é isso, professor Pitombeira? O outro lado também é muito sagaz. O outro lado é muito sagaz. Então, não tem como a gente gostaria, não tem como de fato ir ajudar o aluno, a estudante a estudar matemática, o professor a mediar matemática, mas tem ao ponto de você poder ir lá e ticar, como a gente brinca, sabe? Então, virou aí, o grande risco é esse, né? De virar simplesmente um checklist. Está aqui o edital, está aqui a ficha de avaliação, está aqui o trabalho do avaliador. O que o avaliador faz? Vamos ticar para ver se tem. Tem. Então, olha o risco que esse programa maravilhoso está correndo, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer, é importante a gente estar lá, ver de fato o que está acontecendo, como está sendo desenvolvido e trazer mais gente, trazer mais. Nós precisamos de mais pessoas, tá? E nós precisamos desse legado conosco para poder avançar. Aqui uma curiosidade, então, dessa equipe, tá? Então, são todas essas pessoas para trabalhar a avaliação de 16 coleções. E aí, uma característica positiva, então, a gente conseguiu reunir, então, avaliadores de todas as regiões, então, isso muito positivo, né? Um pouquinho mais aí na região Nordeste, mas totalmente compreensível também, né? Pela extensão. E aí trabalhamos então com essa equipe. E aí só uma informação, vocês podem se inscrever, todo mundo pode se inscrever, tá? Então tá lá aberto, participem, tá? Usem, aproveitem e sejam avaliadores, tá? Principalmente vocês que estão aqui no Mato Grosso do Sul e estão tendo aí tantas oportunidades, tá? De estudar e de conhecer todo esse processo. Então, olha quantas atribuições os avaliadores têm nos documentos oficiais. E quem forma esse avaliador? Qual é o momento que é dado para ele se formar, para ter condições de fazer tudo isso com qualidade? Percebem? Então, essa troca, por vezes, de equipe tem sido muito ruim, né? Então, você monta uma equipe, aí quando aquela equipe começa a se formar, aí muda a coordenação, muda lá em cima, não sei o quê, e aí de repente muda tudo. Aí começa todo o processo novamente. Então, isso tem sido maléfico para o programa, tá? Muito ruim. Porque só esse item aqui, então só você ter algum nível de aproximação com a Base Nacional Comum Curricular já leva um tempo. Você imagina você ser capaz de olhar para uma coleção e poder avaliar, tá? Então, muitas outras, né? Imagina aí a quantidade de ações que essa pessoa vai fazer. E ainda tem as grandes alertas que rondam esse trabalho do avaliador, né? Como, a exemplo, esse assédio das editoras. Então, a gente sabe muito bem que isso acontece, né? Quando você passa pelo programa ou quando você vai compor o programa, né? Você não pode ter trabalhado para uma editora, você tem que se comprometer, né? Por meio de um documento.
Então é um trabalho de muita ética, de muito compromisso e o velho dilema entre avaliar e analisar. E aí, como eu disse antes, então, não só nesse, né, mas já dos 2 anos anteriores, é tudo na plataforma. Todas as reuniões, todas as orientações que a gente recebe, é tudo virtual, né? Online, muita coisa síncrona, claro, mas também muita coisa assíncrona, para você consultar, para você estudar, para você tirar dúvida com o seu coordenador adjunto, com o seu assessor pedagógico, né? Então, muito isso. Essa presencialidade não acontece mais, tá? E a ficha está aqui agora nesse sistema, né? É a Federal de Alagoas que desenvolveu, e aí fica aqui, então todo o trabalho é feito por aqui, e aí isso também gera um certo cansaço. A gente percebeu que a equipe foi ficando um tanto exausta com esse excesso de tela. E aí esse grupo deu inúmeras devolutivas para a equipe de desenvolvedores. Está travando em tal lugar, não está passando para o bloco seguinte, precisa rever. Então, assim, foi um trabalho de muita doação, porque esse grupo, não só esse, com certeza outros, mas esse em especial, porque tinham muitas pessoas experientes, muitas pessoas que já tinham vivido no formato anterior, então as contribuições foram gigantes aqui, né, para essa equipe que estava à época, tá? Então, olha o tanto de bloco que está lá na ficha. Essa ficha é extensa, ela é extremamente exaustiva, tá? E aí entra aquela análise, será que ela precisa ser tão extensa? Será que ela não está sendo repetitiva? Será que a gente não tirou talvez até o grande foco desses avaliadores da matemática, que era avaliar a proposta didática e metodológica para esse trabalho com a matemática? Será que a gente não está só realmente ali virando, né, conferência e está esvaziando o trabalho que seria realmente o essencial para esse avaliador fazer? Então isso também foi ponto de muita discussão na equipe e muitos avaliadores trouxeram essa sensação, esse depoimento. Gente, eu não estou avaliando, eu não tenho tempo nem para resolver os problemas. Eu não consegui nem resolver todos os problemas. E aí, vocês resolveram? Não deu tempo. Sabe essas situações? E aquele cronograma batendo a porta. Então, o aligeiramento é nesse sentido, tá? E aí, a natureza do trabalho. A natureza do trabalho é muito complexa. Porque imagina, você tem que acessar os 4 volumes da coleção, o material do aluno, o material do professor e ainda toda essa parte de interatividade. Então, quer dizer que o trabalho cresceu. O trabalho só aumenta. O tempo diminuiu, né? Então, é muita responsabilidade para esse avaliador. E aí a gente brinca, não é só marcar. Então, não é só decidir se é sim parcialmente ou se é não. É construir um argumento e é ter provas desse argumento. Então é um trabalho que demanda muito tempo. E os avaliadores falaram isso pra gente, né? O tempo não está dando, eu vou ter que voltar lá na coleção para poder trazer aqui mais elementos. Então aqui a gente trouxe só para exemplificar a natureza desse trabalho, tá? E aí imagina, quantos itens desses um avaliador vai responder, tá? Para um volume, para a coleção, tá bom? Então E aí, já fui avisada do tempo? Viu, dona Cris? Muito bem. E aí, o que nós construímos, né? Nós construímos muito juntos. Muito, muito, muito. Tenho muito orgulho de falar isso, né? E construímos num contexto muito adverso. Mas muito adverso, né? E essa equipe, então, foi extremamente representativa. Nós tínhamos pessoas da universidade, pessoas da escola, coordenadores adjuntos ali que conheciam a escola como ninguém, conheciam a aula de matemática como ninguém, sabe? Que trazia para essa coletividade aquela experiência mesmo, aquele detalhe que só quem está na sala de aula pode trazer, né?
Foi muito representativo, então, em termos de diversidade de regiões, e a gente, apesar das dificuldades, buscou aí desenvolver um trabalho com qualidade, com muita criticidade, não tendo medo de falar. Pode ser que ninguém mais vai ser convidado, mas a gente falou o que tinha que ser dito, né, Marilena? Pode ser que a gente nunca mais seja convidado, mas a gente falou o que tinha que ser dito, né? E aí, como eu disse para vocês, olha o tanto que o processo foi aligerado, o processo dos avaliadores com as coleções. É claro que eles já estavam trabalhando em reuniões, né, e tendo todo esse trabalho anterior. Mas não um trabalho formativo, não era uma formação, tá? Era uma informação sobre o que ia ser feito. Formação não tinha tempo para isso, né? E aí esse período foi muito ruim, porque tinha todo esse problema de feriado, tinha férias escolares, então teve avaliador que ficava ali com uma rotina muito prejudicada também. E o livro do estudante interativo e o manual do professor interativo modificaram rotinas também. E aí, o que muda a rotina gera uma certa ansiedade. Porque aí, não, eu não posso, eu vou ter que testar aquele link. Quando ia testar o link não abria. Aí tinha que fazer como se fosse umas ocorrências, sabe? E isso demorava muito, porque demandava da equipe de tecnologia do MEC responder. Então, é um problema do computador, do avaliador, ou é um problema realmente naquele volume da coleção? Então, vocês têm noção da quantidade de horas que a gente gastava nesse vai lá, chama de novo o pessoal da TI. Então, foi muito desgastante nesse sentido, né? E aí, então, teve 11 coleções aprovadas e 15 reprovadas, né? Então, teve também reprovação. O manual do professor é sempre um material muito elogiado pelos avaliadores, então percebe realmente que teve, e que isso também não se perdeu aí agora nesse processo, né? Foi bom para a equipe viver essa experiência, o inédito é sempre muito importante, então foi muito bom para a equipe viver e conhecer. A equipe se fortaleceu muito em conhecer todos esses materiais, em discutir sobre essa interatividade, em discutir também sobre inclusão e exclusão desse material, né? Em muitos lugares no Brasil que a gente sabe que a internet não vai funcionar, que esse material não vai abrir, mesmo que ele seja ótimo lá no material da coleção, tá? Então, a gente tem muitas questões que a gente precisa levar à frente, né? E que é um desafio imenso, né, para todos nós. E aí, principalmente no que tange a acessibilidade, que foi assim um dos pontos mais sensíveis, tá, que a gente observou, além dos muitos outros, né? Mas a acessibilidade foi um ponto muito forte, porque ferir o edital, né? Ou então atender o edital naquilo que é mínimo, naquilo que é vazio, né? Mas é também ferir, no nosso entendimento, documentos muito superiores, né? Então isso para nós foi muito difícil a gente lidar com isso na equipe, né? A equipe perceber que a coleção estava negligenciando esse aspecto, né? E não encontrar mecanismos para poder informar isso, né? Então esse manual do avaliador foi algo que não existia e que as informações estavam muito soltas, né? E aí nessa edição, esse grupo também, e aí de todas as áreas, contribuiu para que esse manual então fosse compilado. Então é uma conquista também e já está disponibilizado, né? E então é importante que a gente tenha a vigilância e que a gente recupere, eu diria, o lugar do avaliador nesse programa, tá? E o lugar desse avaliador tem que ser no foco pedagógico. E aí a gente precisa rever todas essas etapas, a gente precisa rever, inclusive, a plataforma, essa ficha, para que esse trabalho não fique tão moroso a ponto do avaliador desistir do que ele de fato precisa fazer, tá? Então esse é um ponto, isso é algo que a gente precisa ter muita vigilância, tá? E o bloco 2
né? Então é consenso que no bloco 2, que é o bloco que precisaria ter aí uma atenção, né? Uma atenção maior, acaba ficando muito aligerado também, tá? Então, considera-se importante a previsão de prazo específico, né, já no cronograma, para que o lançamento das falhas pontuais aconteça. Talvez por livro, né? Então isso também desgastou demais a equipe, exigir que todas as falhas pontuais sejam descritas. Então, finalizando, a gente não sabe o peso disso, né, o peso que esse documento teve lá na coordenação, mas nós entregamos, então, formalmente, né, com o consenso de toda a equipe, e aí sugerindo que tenha uma formação, que se considere uma formação e um banco realmente de pessoas que tenham passado por essa formação e que possam ser acionados. Mas não que uma pessoa integre o processo, né, simplesmente porque fez o cadastro no banco, sem passar por uma preparação prévia, e que comece a trabalhar e que aprenda, que vai aprender, mas que aprenda ao longo da avaliação. Então é correr muitos riscos para todo mundo, para a pessoa, para o programa, né? Então poderia ser uma especialização. Então tem vários formatos que o MEC poderia criar, né? E que poderia muito bem organizar melhor e preparar melhor essas pessoas, né? A gente também sugeriu que o bloco de marco legal e o bloco relativo à diagramação não ficasse para a avaliação específica. Então, o avaliador de matemática, ele não se sentiu preparado para fazer esse tipo de avaliação. Então, ter um setor próprio para fazer isso, vinculado ao jurídico, seria o mais indicado para o marco legal, né? E alguém que tenha, de fato, conhecimentos aí relativos a essa parte da diagramação, tá? E que esses recursos de acessibilidade sejam realmente incluídos no material, né, para que a gente possa garantir o que o edital prometeu, né? Então eu quero cumprimentar todo mundo que trabalhou nesse processo. Muitas pessoas são daqui, né, e contribuíram assim muito. Pessoas também do Paraná, pessoas de vários estados aí brasileiros que contribuíram e que trouxeram o seu trabalho, confiantes, né, crentes de que a gente precisa ocupar esse espaço e que a gente não pode desanimar diante de uma mudança de conduta, diante de uma possível troca de entendimento. A gente precisa recuperar esse espaço, né, e que seja defender que volte para a lógica que estava funcionando melhor, mas não é nos afastando que a gente ajuda, sabe? Então, agradecer os corajosos, chamar mais corajosos para esse processo e convidar o colóquio para estreitar esse diálogo com o MEC. Eu acho que o colóquio tem aí todo o capital cultural para fazer isso. E que o colóquio faça isso e que avance nesse debate com o MEC para a gente recuperar a grandiosidade desse programa. Muito obrigada. Regina, muito obrigada pela tua fala. Agora a gente passa para o professor Imenes. Olá pessoal, boa tarde para todo mundo. Desejo que essa mesa seja bastante proveitosa para todos nós, está sendo. E quero agradecer à comissão organizadora do evento, na pessoa da Marilena, que fez o convite para estar aqui com vocês. Espero contribuindo para as nossas discussões. O tema da nossa mesa está aí, o processo de avaliação de livros didáticos e o impacto sobre esse assunto. Nós estamos aqui reunidos, pessoas com diferentes olhares sobre o livro didático, mas todo mundo com um mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade do livro didático, né?
Minha experiência com o livro vem de 72, data da primeira publicação, e depois dessa, muitas outras se sucederam, então já tem aí um tempinho de contato com o tema. E vou destacar que as considerações que eu vou fazer, o meu olhar sobre o livro é um olhar do autor, né, de quem produz o material didático e também de avaliado pelo PNLD. Dessas duas experiências aí que eu tenho suas minhas considerações. Essa relação, o impacto da avaliação sobre a produção, eu vivi intensamente essa relação desde o comecinho, desde aquele documento do Murilo Ringel, né, que quando isso começou, e vocês vejam, fazendo as continhas aí, que já temos cerca de 30 anos de experiência com a avaliação do livro didático. É um tempo mais do que razoável para a gente fazer uma reflexão sobre suas consequências, tanto as positivas quanto as negativas. Eu começo destacando aspectos positivos da avaliação, coisa também que o Pitombeira já destacou bastante. Eu sou testemunha de que, entre todo mundo que interage com o livro didático, professores, estudantes, avaliadores, produtores do livro, é altamente consensual que a avaliação impactou positivamente a qualidade do livro didático. Isso é inquestionável, em todas as disciplinas. O livro didático melhorou muito desde que o MEC se propôs avaliá-lo, né? Isso eu nunca vi ninguém negar esse fato. Como também o Pitombeira destacou, a avaliação eliminou erros de todos os tipos presentes nos livros didáticos, combateu preconceitos, que era outra coisa muito comum no livro. O ambiente acadêmico vinha denunciando isso há muito tempo e não se resolvia. A avaliação atacou essa questão de muita propriedade, combateu equívocos didáticos, que tinham um monte de coisas desse tipo, né? Como, sei lá, no meu fórum um exemplo concreto, mas é querer convencer o aluno de que menos vezes e menos a mais, dizendo que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? As coisas desse tipo. Né? Ela trouxe muito mais cuidados na seleção de originais e contratação de novos autores. Não dá tempo, nem eu poderia também contar tudo que eu sei a respeito disso, porque tem coisas meio escabrosas, mas as editoras passaram a ter mais cuidado na hora de contratar pessoas para escrever livro. E no caso da matemática, vários colegas militantes do movimento de educação matemática foram chamados para produzir livro nessa época, né? Tem vários exemplos. As etapas de edição, diagramação e iconografia, aquelas etapas mais técnicas dentro da editora passaram a ser feitas com bem mais cuidado. E isso melhorou bastante a qualidade física, gráfica dos livros. Os livros ficaram mais bonitos. E é importante que os livros sejam bonitos também, né? Só bonitos não, mas também bonitos. O MEC lança os parâmetros mais ou menos na mesma época em que começa a avaliação. E os parâmetros que não eram obrigatórios, as escolas não eram obrigatórias a seguir os parâmetros, diferentemente da BNCC, não havia essa obrigação, mas a avaliação passou a ser pautada pelos parâmetros. Então, isso acabou contribuindo para divulgar os parâmetros, né? Para eles serem mais conhecidos. Por conta dessa relação com os parâmetros, o livro, a avaliação acabou valorizando e enriquecendo o estudo da geometria. Ela enriqueceu, ganhou bastante com a avaliação, né? Ganhou destaque. A mesma coisa com grandezas e medidas. Foi a avaliação, por conta dessa relação com os PCMs, que levou a inserção de combinatória probabilidade estatística para o ensino fundamental. Isso é uma grande contribuição. E a avaliação abriu espaço para várias outras inovações. O fato dos parâmetros serem por ciclo, não eram por série, por ciclo de 2 anos, deu um pouco mais de flexibilidade para a gente escolher aonde tratar, em que momento tratar certos tópicos, né? Então, um exemplo clássico, até antes da avaliação, na 4ª série atual, 5º ano, já se havia ensinado tudo sobre frações. Não faltava ensinar nada, faltava aprender, mas não faltava ensinar. Tudo, absolutamente tudo era ensinado até a 4ª série.
Depois, como eles não aprendiam, na quinta série, repetia-se tudo de novo. Isso é de uma burrice fantástica, né? Tinha o mesmo erro de novo. Bom, felizmente isso melhorou bastante e as frações passaram a ser tratadas num tempo mais longo, né? Isso tem relação com a avaliação. Agora, alguns aspectos negativos do programa, que na minha opinião são aspectos negativos. Nada é só bom, né? Então, a avaliação também tem aspectos negativos. Inclusive, a avaliação que a gente faz com os nossos alunos. Essa é uma questão muito cara aos autores. A avaliação é um juízo que se faz de um trabalho, né? E não há justiça sem o direito de resposta, sem o direito de defesa. E foi difícil convencer o MEC disso. A Abralia, desde o princípio, né, desde antes da primeira avaliação, a Abralia, que é a Associação dos Autores, interagindo com o MEC, bateu firme nessa questão. Faz muito bem de avaliar, é preciso avaliar mesmo. Agora, antes de divulgar a avaliação, chama o autor. Chama o autor, comunica o resultado e deixa ele se defender, né? Se ele não soubesse defender, porque ele está culpado. Mas isso custou para ser atendido. Felizmente, o problema, pelo menos parcialmente, foi sanado depois de alguns anos. E uma coisa que a Regina já apontou, eu vou voltar a isso daqui a pouco, eu acho que a avaliação levou a uma certa pasteurização do livro didático. Eles ficaram está tudo muito homogêneo, né? Está tudo muito parecido. O espaço de criação parece que ficou reduzido. E uma coisa que é uma pedra no sapato de todos nós, é um fato inegável, em todas as disciplinas, os livros mais bem avaliados não foram os mais disputados, né? Isso mostra um descompasso entre os nossos desejos como produtores e como avaliadores e a realidade da nossa educação. Nem dava para esperar diferente disso. Quem conhece um pouco da nossa educação, nos primeiros anos da avaliação, em outras disciplinas, agora eu não estou falando da matemática, foram graves alguns equívocos cometidos pela avaliação, certo? Em algumas disciplinas a coisa foi séria, quase que compromete a avaliação como um todo. Mas os tempos ficam mais escassos, né? A Regina contou isso muito bem, os tempos ficam exíguos. Se não dá tempo de ler o livro, não é porque o avaliador não quer, porque não tem tempo, né? Muitas vezes a gente não tem tempo de fazer um trabalho melhor porque tem um prazo para entregar o original, né? Esse tempo está muito apertado. E, no caso da avaliação, a impressão que a gente tem, eu estou de fora da avaliação, só avaliar, mas a impressão que a gente tem, está enganado, é de que para se adaptar a essa demanda, a esse crescimento terrível, a saída foi a avaliação se burocratizar, a escola do estatístico, certo? Ficou quase que reduzida a um preenchimento de uma checklist. Não há mais tempo para ler os livros. Em consequência, os editoriais das casas publicadoras passaram a fazer o mesmo, atender o edital do checklist, certo? Não, foi uma consequência do processo. O resultado é um livro sem personalidade e sem plano destinado a melhorar a aprendizagem. São assuntos pouco conectados, incluindo várias avaliações, tem história, curiosidade e tal, que isso enriquece, mas não faz parte de um plano, de um conjunto, ficam pendurados. Seguir uma checklist inibe a inovação dos livros. Se o processo continuar, daqui a pouquinho, o ChatGPT escreve livro didático, certo? E avalia também. Fazendo um balanço desses anos todos de vigência do programa. É notório que a avaliação trouxe muito mais benefícios, muito mais aspectos positivos do que os aspectos negativos, mas, na nossa opinião, na minha opinião e de muitos autores, o modelo está esgotado. O modelo se esgotou e o PNLD precisa ser reformado. E, para não ficar só na crítica, vai lá uma proposta que é minha, da Abralia, Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos, da qual eu faço parte, mas não represento aqui. Uma proposta que foi encaminhada ao MEC há alguns anos, há uns 10, 12 anos por aí. Que seria a criação de um banco de livros.
Não fica isso, eu vou passar por isso muito rapidamente, é só para exemplificar. O que seria isso? Uma editora produz uma obra de qualquer uma das disciplinas que compõem o programa e ela manda essa obra para o MEC avaliar, sem ligação com nenhum programa. A obra não está escrita no programa. Manda isso para ser avaliado. Tendo sido aprovado, isso vai para um banco de dados, um banco de livros, que compõe o catálogo do PNLD. E no próximo PNLD que aquela obra puder fazer parte, ela pode fazer parte. Vejam, a gente citou o caso do PNLD 24, que é de ensino fundamental 2. Né? Em 28, daqui a 4 anos, vai ter de novo essa mesma edição do PNLD do Fundamental 2. Boa parte dos livros que vão fazer parte do PNLD 28 fizeram parte do PNLD 24. E a mudança é mínima de um para o outro. Então, toda avaliação que foi feita agora vai ser repeteco daqui a 4 anos. Isso é um desperdício de recursos, de dinheiro e de trabalho das pessoas. Né? Se compõe um banco, a gente está muito acostumado com o desperdício. Um livro pode durar muito mais do que 4 anos. Né? Se é um livro de geografia e sai um censo, bom, precisa de uma atualização, tá bom, mas aí o autor, a editora, faz a mudança necessária para ter ajuste. Certo? E como ali também, vão fazer tal mudança, submete para verificar se aquilo foi feito mesmo, não precisa reavaliar tudo de novo. Né? Os livros podem durar mais tempo. Então, essa seria uma proposta da Abrale. A gente acha que ela reduziria custos, daria mais tempo para avaliar, para preparar os avaliadores, mais tempo para o professor escolher, que é outra coisa que não tem cabimento naquele prazo apertadíssimo. O professor tem que escolher dando 50 aulas por semana, como é que vai escolher? Mas essa sugestão não encontrou receptividade, porque a gente mandou e nem retorno teve. Para encerrar, eu quero fazer um alerta de um problema que está em curso. Ele tem relação com o tema da mesa, mas é uma outra história. Na rede privada de ensino, já faz pelo menos uns quase 40 anos, o livro didático vem sendo substituído. No começo eram apostilas feitas por professor de cursinho e tal, e esse processo foi evoluindo, e hoje há dezenas, estima-se que mais de uma centena de sistemas de ensino no país produzindo material que não passa por avaliação alguma. Não passa por avaliação alguma. Dizia-se que esse era um problema da escola particular, mas acontece que nos últimos anos os sistemas alcançaram a rede pública de ensino. Já estão lá. Né? O caso mais recente, escandaloso, em 23, a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, que apoia do Estado de São Paulo, anunciou que para 24 renunciaria aos livros do PNLD, não teremos livro do PNLD. Nós, na Secretaria, vamos produzir o nosso próprio material inteiramente digital. E produziram. A Abrale teve acesso a uma parte desse material. Eu participei da análise de um bimestre do 6º ano. Em um conjunto de slides de PowerPoint, paupérrimo, sem nenhuma interatividade, dezenas e dezenas de erros, de todos os tipos. Uma coisa porcamente feita e a mídia propiciou, houve uma certa repercussão, o governo do Estado tirou um pouquinho o time de campo, no recuo tático, mas nós seguimos esse sistema, esse projeto vem ganhando espaço. É por isso que os denunciados. Um caso escandaloso. É isso. Muito obrigado. Marilena, a gente tem 15 minutos para o encerramento do prazo dado inicialmente. A gente usa esses 15 ou a gente pode avançar mais? Pode, né? Ótimo, perfeito. Então, gente, diante dessa rica mesa, né, dessas discussões muito interessantes, vamos abrir para perguntas. Então, vamos fazer como...